Irmãos, hoje nós vamos vamos continuar, irmãos, falando acerca da lição de número 7 da nossa revista, Moisés e as suas últimas palavras. Eu vou colocar aqui o slide, e isso vai ficar mais fácil para nós acompanharmos essa lição, certo? É os slides da lição, que a própria revista nos fornece, que eu fiz algumas alterações, né, para a gente utilizar na nossa aula de hoje. Então, lição número 7, Moisés e suas últimas palavras. Nós estamos falando acerca do tópico 2, a aliança. A aliança de Deus com o povo de Israel. Eu separei toda aquela parte da introdução em alguns aspectos para que fique mais didático, tá? Então, esse tópico 2 que fala da aliança, o primeiro é o significado que eu coloquei aqui, né? Aliança significa pacto, é um contrato, pode ser também um concerto, que foi o que Deus fez com o seu povo. No B, eu coloquei aqui que essa aliança, como está na nossa introdução desse tópico, é uma aliança que foi instituída por Deus com o israelita. E ela foi semelhante às alianças que eram estabelecidas também por outros povos. Então, naquele tempo era comum e era uma forma que o povo utilizava, uma forma literária, né, especial, em que o nome, o título do rei e essa aliança também tinha as estipulações, né, as condições, tanto das bênçãos quanto as maldições. Tá? Então, esse tipo de pacto era comum naquela época e era feito, né, pelos reis e pelos povos naquele momento. E esse concerto que Deus fez com o povo de Israel segue esse pacto semelhante ao pacto feito por outras nações, outros povos. Tem mais um aspecto aqui ainda, né? Que os documentos também eram depositados em seus templos. Então, aqueles povos que realizavam esses pactos colocavam lá no templo. Assim como o povo de Israel guardou as tábuas da lei dentro da arca da aliança, que ficava dentro do tabernáculo, lá no Santo dos Santos. Eu acrescentei aqui um aspecto que não tem na revista, né? Acerca dessas alianças. São várias as alianças que Deus estabeleceu com o seu povo, né? Temos a aliança do Éden, a aliança de Adão, a aliança de Noé, né? A aliança de Deus com Abraão, que é muito bem conhecida, quando Deus promete a Abraão dar a ele a posse daquela terra, né? A aliança de Deus com Moisés, que é a aliança que foi estabelecida ali no Monte Horebe, no Sinai, e a aliança da Palestina. Tem a aliança de Davi e a nova aliança, que é a aliança em Cristo Jesus, a aliança da graça, tá? Então, são várias as alianças e nós vamos... Eu fiz coloquei dessa forma porque a gente vai ficar atento à questão da aliança na Palestina, que a revista faz uma citação e eu coloquei para deixar claro do que se trata. Então, essas são as várias alianças que Deus fez com o povo, né, com pessoas, né, durante a sua revelação do seu propósito, dos seus desígnios para toda a humanidade. Tá? A aliança da Palestina, irmão, foi uma aliança estabelecida em Moabe. Nós estamos estudando justamente essa parte, quando o povo estava lá acampado nas campinas de Moabe, na cidade de Sitim, tá? E aí, então, Deus faz uma aliança novamente com o povo de Israel. Além daquela aliança que havia sido estabelecida em Horebe, o Senhor também refaz ali uma aliança com o povo dele em Moabe. Se nós abrirmos lá em Deuteronômio 29, capítulo 1, os irmãos podem me acompanhar. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. 29, capítulo 1. Eu estou abrindo aqui, estou com alguma dificuldade, as páginas parecem que estão coladas.
Olha, 29, capítulo 1 diz assim, ó. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas enquanto estavam no deserto, na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Então, dizendo que além daquela aliança que foi estabelecida, né, lá no Sinai, no Monte Horebe, Deus firma uma nova aliança ali com o povo, né, em Moabe, que é chamada de aliança da Palestina. Tem essa referência aí de 29, capítulo 29, versículo 1, e tem também a 27, de 1 a 10. É muito interessante esse texto. Tá? Não dá para nós lermos agora, mas os irmãos têm a referência aí para consulta, tá bom? Outro aspecto é que Deus promoveu essa aliança. Deus promoveu a aliança, Deus definiu os termos da aliança, tá? As condições, como que ela iria funcionar, os aspectos, né, todos os seus detalhes. Então, Deus definiu, tá? Foi uma iniciativa da graça de Deus. Então, mesmo estando naquele período da lei, nós temos ali uma iniciativa, uma manifestação de graça da parte de Deus para com o povo de Israel, tá ok? O propósito foi o quê? Ter comunhão com o seu povo. Então, Deus estava estabelecendo uma forma de comunhão. Assim como Deus estava presente no meio do seu povo, com o tabernáculo, a sua presença estava ali, tá? Deus estava estabelecendo uma comunhão com o seu povo. A finalidade era o quê? O santificar. Estava preparando o povo para que eles se mantivessem o quê? Separados, fossem separados da contaminação dos cananeus. Eles iam entrar na terra dos cananeus, tomar posse daquela terra e, consequentemente, poderiam ser influenciados pelas nações. Então, seria uma forma de mantê-los à parte, separados, santificados dessa contaminação, da idolatria, da feitiçaria, né? E da magia e da prostituição. Então, Deus estava preparando-os para entrar na terra dos cananeus e mantê-los separados dessa contaminação. Toda essa parte aqui, irmãos, envolve a introdução desse segundo capítulo que fala as alianças. No tópico 1 deste segundo capítulo, a aliança, nós temos ali as 10 palavras, que faz referência aos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, e Deuteronômio 5, de 6 até 21. Os 10 mandamentos, irmãos, tinham uma finalidade, era para orientar a vida do povo, tá? Orientar ao povo, como que o povo deveria viver, né? Os seus deveres para com Deus e para com o próximo, tá? Então, como que nós vamos nos relacionar com Deus? E aí tem os mandamentos lá, explicando como que funciona. Né? Se nós buscarmos lá no Êxodo 20, nos textos lá, nós vamos ver o quê? Que Deus vem em primeiro lugar, né? Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, tá? E depois o relacionamento com o próximo, né? O meu dever para com aqueles que fazem parte da minha comunidade, da minha família, da minha vida, tá? Então, as 10 palavras, os mandamentos, tinham essa finalidade, tá? Na letra C, os 10 mandamentos se repetem no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, tá? Com exceção, como a lição nos fala, do quarto mandamento, que é o mandamento acerca do descanso, do sábado, que deveria ser consagrado ao Senhor, o dia do sábado, né? Que eles deviam consagrar ao Senhor, tá bom? Então, nós vemos que nós vamos ver que Jesus resumiu esses 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos, tá? Com exceção do quarto, como já falei. Jesus respondeu, esse texto que eu estou pondo aqui é de Mateus 22, do versículo 37 até o 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? Essa versão é da Nova Almeida Atualizada, que eu coloquei aqui. Estou utilizando essa versão. Então, Jesus não desfez a lei, né? Nós vamos ver nos próximos slides, lá na frente a gente vai ver esse aspecto, e Jesus só omitiu o quarto mandamento, que fala acerca do sábado. E aqui em Mateus, ele foi questionado pelos fariseus, né, acerca da lei, e ele faz esse resumo, colocando então que a lei se resume a dois mandamentos: ame ao Senhor de todo o coração, né? E o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, tá? Isso é muito interessante, né? Seguindo aqui, irmão, na nossa lição, tá? No tópico 2 desse segundo, no tópico 2, né, da aliança, ele fala assim, ó: a lei devia ser lida a cada 7 anos e ouvida por todo Israel, tá? Que é a citação aqui que eu estou colocando, ó, só uma parte da citação, né? Moisés lhes deu a seguinte ordem: afinal de cada 7 anos, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então aí, olha, bem claro a ordem, né? Então Moisés deu uma ordem para lerem. O povo tinha que ouvir e tinham que aprender. E a consequência, iam aprender o quê? A temer ao Senhor. Então, essa clareza com que Moisés traz o ensinamento, esse formato com que ele trabalha, dizendo, né, o que eles deveriam fazer, é muito interessante, né? Que afinal de cada 7 anos tinham que ler, todo o povo tinha que ouvir, todos tinham que aprender, para que eles pudessem temer a Deus e cumprir, então, todas as palavras do que estava na lei, né? Então, esse é o aspecto, né, importantíssimo aqui das falas de Moisés para o povo de Israel. Tá? O que tudo isso nos sugere, que é o terceiro ponto aqui desse tópico, né? Que devemos fazer o mesmo que foi sugerido no passado ao povo de Israel. Que nós, hoje, cristãos, devemos fazer o mesmo. Que não podemos fugir desse modelo, né, desse exemplo, daquilo que foi feito no passado. Tá? Segundo, B, que as condições da nova aliança em Cristo também devem ser lembradas nos seus privilégios, nas suas promessas, e que devemos ouvir e atualizar, quer dizer, aprender em como melhorar o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, tudo isso que nós estamos falando acerca de Moisés, do que ele ensinou, do que ele mandou que o povo fizesse, daquilo que ele exigiu que o povo aprendesse, tem a ver conosco, isso tem a ver com os nossos dia a dias, com a igreja, com a nossa igreja hoje. Nós precisamos aprender, nós precisamos, né, entender a palavra, nós precisamos, né, compreender a palavra, tá? Para que o nosso relacionamento melhore, né? O nosso relacionamento com Deus, ele seja um relacionamento melhor, abençoado por Ele, né? E que nós possamos desfrutar disso. Então, o conhecimento, né, o entendimento nunca será negativo, ele sempre será muito positivo na nossa vida. Eu coloquei o texto de Hebreus aqui, tá? Que ele sugeriu na nossa lição, que é Hebreus 10, de 19 a 23, como os nossos irmãos podem ver, diz assim, ó: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, irmão, que texto fantástico para nós absorver todo esse conhecimento que está contido aqui, toda essa verdade, toda essa realidade do que está aqui, ó, nos falando de uma ousadia, entender que nós podemos entrar no santuário através do sangue remidor de Jesus. Isso é um novo e vivo caminho que Ele proveu para nós. Então, irmãos, entender, compreender, aprender que Jesus é sacerdote sobre a casa de Deus, Ele que intercede por nós, né? Então, que a gente, ao compreender isso, entender essas verdades, nos aproximemos com o coração, né, sincero, com plena certeza de fé, o coração purificado da má consciência, o corpo lavado, né, como era o costume daquela época, né, a se banhar, se lavar, limpar, tirar as impurezas. Então, ele está fazendo uma analogia, uma comparação, né, como o corpo é lavado, é purificado, assim a nossa alma purificada, né? E que nós fazemos o mesmo que eles fizeram no passado, guardemos firme, né, a confissão, a nossa confissão, essa esperança, né, e sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel e vai cumprir com aquilo que prometeu. Então, irmãos, aquilo que Moisés estava propondo para o povo, né? A forma como ele estava propondo, aquele momento derradeiro da sua vida, a preocupação com que o povo lesse, conhecesse, aprendesse e aplicasse, isso também é válido para os nossos dias de hoje. Que nós possamos viver tudo isso que está aqui, escrito aqui nesse capítulo, né, de Hebreus 10, desses versículos de 19 até 23. Tá bom? Nós vamos seguir em frente, né? Tem aquele textozinho que sempre vem nas nossas revistas, que fala da história de Israel para hoje, né? Então, nos diz o quê? Aliança trata de compromisso. Deus é fiel e nunca deixa de cumprir o prometido. Como é o seu compromisso com Ele? Está nos fazendo uma pergunta para nós refletirmos sobre isso, né? E aí ele cita o versículo de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né? Que texto fantástico e maravilhoso, né, irmãos? Então, para nós pensarmos, né, como tem sido o nosso compromisso para com o nosso Senhor, como tem sido o nosso compromisso para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos seguir em frente. Tá? O terceiro tópico, as últimas palavras de Moisés, conforme está na nossa revista, na nossa lição. Nós vamos dividir a introdução em, acho que, duas partes. Moisés suplicou para que o povo fosse, né, obediente, depois comprometido. Eu acho interessante, Moisés suplica, né, alguém que pede, né, rogando, insistindo, né, suplicando para que o povo obedecesse àqueles estatutos, à lei, né, que o povo se comprometesse com aquilo que eles prometeram se comprometer, porque eles fizeram um pacto, e no pacto eles se comprometeram a obedecer todos os mandamentos, as leis, as ordenanças, tá? Então Moisés suplica para que o povo fosse obediente, fosse comprometido, tá? Comprometido com os termos da aliança, tá? Tudo aquilo que foi estabelecido, tanto lá em Horebe, como lá em Moabe, né? Ali perto de Jordão, né? A poucos quilômetros, né? da terra que o Senhor havia prometido a Abraão, né? Então, Moisés suplicou para que o povo fosse dessa forma,
Tá? Na letra B, que faz parte da introdução desse tópico, isso ele fez lembrando o quê? O que Deus fez e ia fazer por eles. Tá? Então, lembrou tudo aquilo que Deus fez pelo povo, quando estava no Egito, né? A libertação, as pragas, os livramentos, os milagres extraordinários que Deus realizou quando eles estavam caminhando, né, em direção ao Mar Vermelho, no deserto, né, a manifestação de Deus no Monte Horebe, né, tudo aquilo que Deus fez, né, a construção do tabernáculo, todo aquele aparato que foi construído. Então, Deus, ele fez o povo se lembrar e ainda falou das coisas que Deus iria fazer, porque Deus tinha promessa para o seu povo. Qual era a promessa? A promessa principal: a posse da terra, atravessar o Jordão e tomar posse da terra. Não ia ser fácil, né? Eles iam enfrentar diversos inimigos, nações poderosas, reinos estabelecidos, cidades fortificadas, mas Deus iria estar com eles, para que eles vencessem essas batalhas e essas guerras. Então, o que eles tinham que fazer? Se submeter completamente a Deus, para que as coisas acontecessem conforme os desígnios de Deus, conforme a orientação de Deus. Tá bom? Então, oi, alguém quer falar? Foi uma criança que entrou aí, então vou continuar. Dentro desse tópico, o primeiro aspecto, né, é um profeta semelhante a mim. Tá? E esse profeta a quem Moisés estava se referindo era Jesus Cristo. Tá? Eu coloquei aqui um texto lá de Atos 3:22, que está na nossa revista, que é um discurso, né, que está lá, e ele fala assim: porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Então, nas últimas palavras de Moisés, ele fala da vinda desse profeta, né, que era semelhante a ele, tá? E que nós deveríamos ouvi-lo, que eles deveriam ouvi-lo em tudo o que ele dissesse. Tá? Por quê? Né? Porque ele seria do povo de Israel, tá? Em primeiro aspecto, ele viria da descendência dos israelitas, dos judeus, tá? E segundo, as suas palavras viriam do próprio Deus. Jesus mesmo disse isso lá em João 7,16, só a parte B do versículo, né? O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Tá? Então fica claro, né, esse aspecto, né, de que o ensino de Jesus Cristo é o ensino do Pai. Tá? O meu ensino é aquilo que o Pai mandou eu ensinar. Tá? E tem consequências, né? Quem rejeitar suas palavras vai ter que prestar contas a Deus, porque Deus encarregou a Cristo, né? E ele vem na semelhança de Moisés, tá? Da descendência de Israel, ensinando, trazendo as orientações, uma palavra de Deus para toda a humanidade através de Jesus Cristo. E aquele que rejeitar, aquele que não aceitar essa palavra, terão um dia que prestar contas. Tá? Porque é a palavra de Deus para esta humanidade. Tá ok? Seguindo em frente, irmãos, no nosso próximo slide, já no tópico 2, né, fala de Jesus e a lei. Tá? Jesus e a lei. Eu também separei em algumas partes para ficar mais claro para cada um de nós. Tá? No primeiro aspecto, Jesus não anulou a lei. Às vezes a gente dá ênfase à graça, falamos da graça, e às vezes não entendemos o aspecto graça, lei,
e pensamos que uma coisa está anulando a outra, e não é. Tá? Jesus não anulou a lei. Ele mesmo disse isso em Mateus 5,17, que é o versículo que eu coloquei aqui. Ó. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar. Ele veio para cumprir. Tá? Cumprir e não apagar, anular a lei, mas para cumprir a lei. Tá ok? Então, esse é um primeiro aspecto que é bastante interessante a gente entender. O segundo, fazendo uma comparação, tá? Israel falhou porque desobedeceu a Deus. Eles não entenderam que dependiam de Deus para cumprir a lei. Então, Israel recebeu a lei e a lei determinava que eles tinham que obedecer. Se eles não obedecessem, eles iriam ser castigados por causa da desobediência, tá? E eles achavam que isso dependia somente do seu esforço pessoal, da sua capacidade pessoal. E não é dessa forma. Mesmo naquele momento, eles dependiam da ajuda de Deus para poderem cumprir a lei, tá? Cumprir a lei. Porque certamente eles iriam falhar, iriam cometer pecados, iriam errar, mas dentro daquela instituição que estava estabelecida, havia a possibilidade da remissão, que era, através do sacrifício, alcançarem o perdão e a remissão dos seus erros, das suas falhas, a remissão dos seus pecados. Então, eles precisavam da ajuda de Deus para cumprir a lei. E eles achavam que era só por sua capacidade, né, pelo seu próprio esforço. Isso é interessante porque justamente é aí que Israel falha, né? O povo falhou. E para nós também isso é interessante porque como que nós vamos cumprir, né? Obedecer a todos os nossos ensinamentos, né? Tá? Como que nós vamos ser obedientes ao Senhor? Tá? Nós que fazemos parte da nova aliança, dependemos de Deus também para lhe obedecer. Se Deus não nos ajudar, irmãos, nós não vamos conseguir. Ele tem colocado em nossos corações, em nossa vida, o seu espírito. A palavra de Deus fala que tem colocado, né, gravado em nossos corações, né, as suas leis, as suas palavras, os seus ensinamentos. E nós precisamos da graça dele para cumprir e obedecer, né, os mandamentos, obedecer, né, os seus ensinamentos, tudo aquilo que está lá na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, que é o Sermão do Monte, que traz várias orientações para nós de como viver a vida, né, para com Deus e para com o nosso próximo. E só vamos conseguir fazer isso com a ajuda dele. Não pensemos, irmãos, que vamos conseguir porque somos muito bons. Não somos, nós somos falhos, pecadores, fracos, né? E só vamos alcançar essa graça através da ajuda dele, né, em nos dar força. Tem o texto que também está na revista, que eu coloquei aqui, que é Filipenses 12, somente a parte B, do versículo 12, e o versículo 13. É Filipenses 1, 2, B. Agora eu me perdi aqui, acho que eu marquei errado. Deixa eu ver. É 12, né? É 2,12, eu esqueci de pôr um número aqui. Bom, o texto está aqui no slide. Ó. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, né? Um texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, e ele deixa claro que Deus é que faz a sua obra em nossas vidas, né? Tanto querer como realizar. Se Deus, irmão, não nos ajudar, se nós não entendermos essa ação de graça da parte de Deus, através do seu Espírito em nossas vidas, para nos transformar, para nos moldar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito, irmãos, nós nunca vamos conseguir com o nosso esforço, somente com a ajuda dele. Tá? Então, Israel falhou lá no passado porque não entenderam que dependiam da ajuda de Deus para conseguir cumprir a lei. Né? E eles acharam que era somente com seu esforço e caíram na desobediência. Nós precisamos entender, precisamos da ajuda de Deus para alcançar a vitória. Tá bom? Seguindo em frente, irmãos,
o tópico, o aspecto terceiro, né, desse terceiro tópico, Moisés como mestre da palavra. Tá? E aqui eu dividi também. Primeiro, Moisés ensinou com clareza e em detalhes. Tá? Então, ele traz para nós esse exemplo, né, de dedicação ao ensino e ensinar com clareza e ser detalhista. Se tivéssemos tempo para ler todos aqueles textos lá, né, de Deuteronômio, a gente ia perceber como que ele lida com essa situação, a preocupação, né, o cuidado dele em trazer para o povo de Israel toda uma orientação para que o povo pudesse aprender e pudesse viver de acordo com a vontade de Deus. A letra B, ele alertou também o quê? Para as consequências da obediência e da desobediência, como já falei para os irmãos, lá em Deuteronômio 28, que tinha que ler aquele capítulo, porque vai nos ajudar a entender, ver esse cuidado, né, do mestre Moisés ali ao ensinar o povo. Então, havia consequência, o povo obedecia, que era o quê? Ser abençoado. E havia consequências quando o povo desobedecia, que eram o quê? As maldições que haveriam de vir sobre o povo por desobediência. Terceiro, C, ele também fez um cântico. Tem um cântico dele lá, se eu não estou enganado, é no capítulo 29, deixa eu ver aqui. Agora eu me atrapalhei aqui. 32, é o Cântico de Moisés, capítulo 32. Então ele fez um cântico. Esse cântico é uma forma didática, irmãos, do povo aprender, tá? E guardar os avisos de Deus. É bom ler e meditar sobre isso, né? Como uma forma aqui, ó, como está aqui no capítulo 32, das pessoas guardarem, através daquele cântico, tá? A todo aquele ensinamento que ele queria passar para o povo de Israel, para que o povo aprendesse a obediência e não caísse na desobediência. Tá? Vamos em frente, vamos seguir aqui. Moisés, ainda como mestre da palavra, tá? Na letra D, Moisés também orava pelo povo. Tá? Era principalmente quando o povo estava em pecado, porque a ira de Deus viria sobre eles. Né? Quando o povo errava, Deus se irava e Deus castigava o seu povo. Era o acordo, irmãos. O acordo era esse. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês serão o quê? Castigados. Tá? E quando isso acontecia, Moisés estava ali, orando, intercedendo, né? Clamando ali, né, pelo povo de Israel para que eles não perecessem, tá? Sob a ira de Deus. Tá? Então, tem um momento muito importante, que é quando Deus queria destruí-los e Moisés fala que não. Né? Quando tem a crise lá em Cádiz, Deus, vou destruir todo esse povo, vou levantar um novo povo a partir de vocês, e Moisés não aceita, né? E ele intercede pelo povo para que Deus pudesse, né, ter misericórdia. Deus ouviu ouviu a oração de Moisés, mas mesmo assim condenou aquele povo a morrer no deserto. Ok? História de Israel para hoje, né? Ele está nos fazendo uma pergunta. Né? Você conhece bem a palavra de Deus? Nós temos que refletir sobre isso, pensar o que eu conheço da palavra de Deus. Será que eu tenho um bom conhecimento? Tenho um conhecimento muito fraco? Ou eu tenho um conhecimento robusto, né? Que é capaz de explicar para alguém, né? De forma que a pessoa entenda, né, bem o que foi ensinado. Né? Então, é essa a questão. Tá? Eu estou lendo esse texto aqui, estou lembrando de Lucas, né? Lucas, né, que escreveu o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Ele começa lá no Evangelho de Lucas, ele fala justamente isso, a preocupação dele em reunir os documentos, conversando com pessoas, testemunhas oculares,
tudo isso ele fez para apresentar a Teófilo, né, uma narrativa clara, né, acerca de Jesus Cristo. Então, a preocupação dele. Então, ele foi atrás de informação, de pessoas, e colheu informações para compor todo o Evangelho de Lucas, e assim como, né, o registro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, é um exemplo para nós desta pessoa que vai atrás do conhecimento, né, e que está preocupada com que o outro entenda. Né? Então, nós temos que também ter essa preocupação. Primeiro, temos que conhecer bem a palavra de Deus. Depois, temos que ser capaz de explicá-la a alguém. Tá? E a pessoa entender, né? Não adianta a gente falar, e a pessoa às vezes não entende o que nós estamos falando. Tá? Também ser capaz de exortar com autoridade espiritual. Então, às vezes as pessoas, né, querem exortar, mas você vê que a pessoa não tem conhecimento, não tem entendimento. Né? Então, ela não tem capacidade espiritual para exortar, não tem capacidade de autoridade espiritual para orientar as pessoas. Às vezes acaba ofendendo a pessoa pela forma como ela trata o próximo. Tá? Ou o irmão, né, que precisa, às vezes, de aconselhamento e de ajuda espiritual. Então, como Moisés teve essa preocupação, teve todo esse trabalho, né, nós devemos também ser da mesma forma que ele, procurar ser da mesma forma que ele foi, um instrumento na mão de Deus, tá? Através de nós, para que as pessoas tenham conhecimento da palavra, tenham conhecimento da graça, da salvação em Jesus Cristo, para que alcancem a salvação, alcancem a graça, sejam libertas do domínio do pecado. Tá? Então, pensa bem, né? Às vezes nós estamos preocupados com o próximo, né? Com aquele que ainda não conhece, e não percebemos que começa em nós. O nosso preparo, a nossa capacidade para chegar ao próximo e anunciar a ele a graça e a salvação. Tá bom? Para a conclusão da nossa lição, tem esse pequeno texto que está lá, que fala acerca do Moisés, né? Moisés era fiel, tá? Fiel em toda a casa de Deus, como servo, né? Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. É o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 5. Então, fala dessas qualidades de Moisés. Fiel, né? Sobre toda aquela congregação, sobre todo aquele povo, a responsabilidade que ele tinha para com aquele povo. Ele serviu aquele povo e ele deu testemunho das coisas que haviam ainda de acontecer, né? Quando ele falou que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele, né? Então, com o título de servo, um grande servo de Deus, e também como testemunha ocular da graça e da obra de Deus na vida do povo, né? Moisés encerra sua carreira na terra de Moabe. Ali, então, finda os últimos dias dele, tá? Com essas qualidades, né? Servo, a testemunha ocular da graça e da obra de Deus na vida do povo de Israel. Tá bom? E aí temos os últimos instantes aqui, né? Da vida de Moisés. Tá Gênesis aqui, mas Deuteronômios 34, tá errado, viu? Eu peguei o slide lá e está equivocado aí, é Deuteronômio 34. Eu vou ler esse texto aqui, irmãos, e estou encerrando aqui, volto à tela principal, tá? Para a gente poder conversar alguns instantes, conforme a disposição de cada um dos irmãos. Eu tirei os slides, mas eu tenho que parar aqui, né? Estou tentando parar aqui, não estou conseguindo. Pronto. Irmãos, finalizando aqui, ó, Deuteronômio 34, diz assim, olha, então Moisés subiu das campinas de Moabe
ao monte Nebo, até o topo do Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: eu darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Amém? Então, aqui são os últimos instantes, né, da vida de Moisés, tá? Até a sua morte ali no Monte Nebo.